Você pode abrir em Eclesiastes, capítulo 9, no versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Quero te convidar mais uma vez a fechar os seus olhos. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos, Senhor Deus, de abrirmos a Tua palavra, Senhor Deus. Como nós somos gratos de olhar para a Tua palavra, meditar na Tua palavra, compartilhar a Tua palavra, Deus. Nós somos gratos porque nós cremos que existe um poder na Tua palavra de nos transformar, de nos capacitar, de nos habilitar. Poder, Pai, que transforma as nossas vidas, transforma as nossas casas, transforma essa igreja, transforma a cidade, estados, país, transforma o mundo. É o que a Tua palavra tem feito desde o início, Deus. E por isso, com temor no coração, eu oro para que o Teu Santo Espírito possa falar conosco nessa noite. Eu oro para que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir nessa noite. Pai, eu oro para que o Senhor tome a nossa mente, o nosso coração, tire tudo aquilo que possa roubar, Senhor Deus, a nossa atenção. Nós queremos, Senhor Deus, santificar o Teu nome por meio da nossa postura, por meio da nossa conduta, por meio da nossa reverência, por meio da nossa vida entregue aos Teus pés, Senhor Deus. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu estava preparando uma palavra hoje, que eu venho meditando já durante a semana, e à tarde, o Senhor Deus me fez bagunçar. Ele ama fazer isso para deixar a gente desesperado. Então, eu ia falar sobre um assunto, mas Deus trouxe no meu coração um outro assunto que julgo ser muito importante para os dias atuais. E por isso a gente começou lendo esse texto de Eclesiastes 9. E esse texto, ele é muito interessante porque ele passa a sensação de um texto encorajador, né? Um texto muito otimista. É um texto que vai dizer assim, ó, tudo que chegar nas tuas mãos, faça com a tua força, conforme as tuas forças, né? Porque na sepultura, e isso é uma verdade, quando todos nós estivermos mortos, nós não temos mais a oportunidade de utilizarmos essa força. O nosso intelecto, nós não temos mais a oportunidade de ter oportunidades. A gente literalmente perde esse time. Então, esse é o tempo que nós devemos usar essa força. Então, eu gosto muito de dizer, né, que antes de ser crente, eu acreditava que simplesmente ser otimista, que é muitas vezes o que essa palavra vai transmitir, o otimismo era fé, parecia, né? Mas o otimismo ele não é fé, embora a fé seja otimista também. Mas nesse caso, essa palavra ela faz um contraste inicial aqui, que é assim, ó, chegou uma oportunidade para você, abraça essa oportunidade. Chegou essa oportunidade, uma porta se abriu, você tem que fazer alguma coisa, faça com as suas forças, porque esse é o momento que você tem que fazer. Agora, quando nós paramos para meditar em quantas oportunidades nós perdemos, em quantos projetos inacabados nós deixamos de lado, em quantas oportunidades que já bateram na nossa porta e por causa do medo, aquilo nos paralisou e nos impediu de vivermos algo que Deus tinha para a nossa vida. Você já parou para pensar quantas oportunidades nós deixamos de viver por causa do medo? E eu quero falar com você hoje justamente sobre esse medo que nos paralisa, esse medo que nos acorrenta e que o apóstolo Paulo vai usar outro termo, esse medo que inclusive nos escraviza. Então, pensando nisso, a gente quando olha para as escrituras, sobretudo ali no Antigo Testamento, a gente vai ver que a palavra de Deus vai narrar a história de diversos homens e mulheres de Deus, que embora aos nossos olhos foram homens e mulheres muito capacitados de fé, inclusive alguns deles estão na galeria de fé, são homens extraordinários, viveram experiência extraordinária. Todos esses homens tiveram experiências em que, em algum momento, o medo,
a insegurança, a incapacidade, a falta de credibilidade tomou o coração deles. Isso é comum de acontecer com todos nós também, até certo ponto. Existe um perigo nesse medo que nós precisamos dar atenção, porque é justamente esse perigo que muitas vezes vai roubar de nós a oportunidade de fazermos aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas e as coisas ordinárias também do dia a dia. Às vezes aparecem oportunidades que o medo disfarçado de, muitas vezes, de segurança, o medo disfarçado de, como que eu posso dizer? Sabe quando a gente quer dizer que nós somos assim, prudentes? Aí a gente não decide por algo porque a gente fala assim, não, eu vou ser prudente, eu não vou fazer isso. Na verdade, a gente está disfarçando, muitas vezes, não em todos os casos, a gente está disfarçando o nosso medo. E por conta disso, nós deixamos muitas oportunidades passarem. Então, existem diversas figuras no Antigo Testamento, e eu quero falar sobre elas também com vocês, que tiveram medo, muito embora fossem homens e mulheres capacitados e tiveram experiências tremendas na presença do Senhor. O primeiro delas, que eu poderia listar, é o Elias. Todo mundo aqui conhece o profeta Elias? Esse profeta, vocês conhecem a história desse profeta? Ele foi um profeta que, sendo desafiado por outros sacerdotes, outros falsos profetas, ele foi o homem por meio do qual Deus fez descer fogo em um altar na presença de todas as pessoas. Essa experiência, ela foi tão marcante que a Bíblia vai ressaltar que naquele momento em que ele faz chacota com os outros deuses, Baal, os outros profetas, e o Deus dele manifesta na presença de todos com fogo, naquele momento, a palavra do Senhor vai dizer que todas as pessoas, diante desse ato extraordinário na presença de Deus, se prostraram com o rosto em terra e declararam que só o Senhor é Deus. Esse é Elias. Esse é Elias. E esse mesmo Elias, amanhã, ele recebe uma ameaça da rainha. E no momento em que ele recebe uma ameaça da rainha, a palavra do Senhor vai dizer que ele começa a fugir para lugares distantes, cavernas, montes. Aquele homem, ele é tomado por um sentimento de medo tão grande que parece não ser a mesma pessoa. Gente, eu estou falando do Elias. Se tem um cara que Deus usou no Antigo Testamento, esse cara é o Elias. É um cara que viu poderes extraordinários, teve experiências extraordinárias com o Senhor, mas em um dado momento, esse cara que é crente, como eu e você, a palavra do Senhor vai dizer que ele foi tomado por uma pressão tão grande que ele teve um esgotamento emocional por medo da morte. Quem que não tem medo da morte, né? Mas aquilo foi muito estranho na vida do Elias. Muito embora ele tenha experimentado grandes coisas na presença de Deus, Deus não se irou com a postura dele. Deus não se irou com a postura dele. A palavra do Senhor vai dizer que Deus ele não vai responder àquela postura de Elias com dureza. Muito pelo contrário, ele poderia se manifestar ao Elias ali com terremotos, ventos fortes, chuvas, tempestades, mas a palavra do Senhor vai dizer que Deus envia um anjo para alimentar Elias, e na ocasião, é por meio de uma brisa suave que Elias é restaurado, refrigerado, e Deus restaura o seu propósito. Veja, homens de Deus passam por situações que podem roubar dele, inclusive, a presença de Deus. Muitas vezes o medo é aquilo que nos impulsiona para um isolamento. Só que Deus, com sua misericórdia, aqui no caso do Elias, a palavra do Senhor vai dizer que ele renova as forças de Elias, mesmo que vivendo em um contexto de esgotamento emocional, que todos nós estamos sujeitos a viver. Elias tem essa experiência. Outro exemplo que a gente poderia citar é o exemplo de Gideão. Muitas pessoas conhecem também a história de Gideão. Esse guerreiro, assim ele foi chamado pelo anjo do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que Israel, o povo de Israel, estava pecando constantemente contra Deus. No livro de Juízes. O livro de Juízes, na verdade, é só derrota, é só pecado, é só
coisa feia. E ali, mais uma vez, a palavra do Senhor está narrando que o povo de Israel está vivendo uma vida de pecado, e por essa razão, outros povos começam agora a atacar o povo de Israel. E nesse contexto, os midianitas, que eram aqueles povos que mais estavam atacando o povo de Israel na ocasião, eles começavam a atacar as plantações daquele povo, começavam a matar os seus animais. E tudo isso, naturalmente, a gente está falando de uma nação, tá, gente? Tudo isso fazia com que essa nação se enfraquecesse, e aquela economia embaixo, digamos assim, fazia com que as pessoas tivessem medo. Não era diferente com o caso de Gideão. Só que Gideão, ele é escolhido dentre as menores tribos, e dentre as menores tribos, a menor família, ele é escolhido para ser o valente do Senhor. E no momento em que ele é convocado, o que ele sente? Medo. Obviamente, afinal de contas, todas as vezes que eles se deparavam com essas guerras, eles viam uma multidão de pessoas, enquanto eles estavam reduzindo a sua população, se enfraquecendo, tanto economicamente, como também enquanto povo de Deus. Então, Gideão, diante desse cenário, não é que ele duvida que Deus poderia fazer aquilo, mas naturalmente ele, envolvido dentro daquele contexto, ele sente tanto medo a ponto de expor isso para Deus. E ele expõe isso em forma de 2 pedidos. Fala assim: Deus, se é para mim fazer isso mesmo, eu vou colocar uma lã ali, e o orvalho, eu peço para que o Senhor, com o seu orvalho, molhe só a lã, e ao redor vai amanhecer seco. Se assim acontecer, eu vou entender que o Senhor realmente quer que eu faça isso. Então ele tinha dúvidas, né? Eu já disse aqui para vocês, você já aprendeu, que ter dúvidas não é duvidar. A gente tem dúvidas às vezes. E ele transformou o seu medo em forma de uma resposta, de uma postura. Ele tomou uma postura diante de Deus. Deus, faça isso para mim saber, ter certeza de que realmente eu devo ir, porque eu estou com medo. Ele expôs o seu medo diante de Deus. Bom, Deus faz exatamente o que ele pede. Mas ele ainda com medo, ele pede pela segunda vez, para que Deus fizesse agora o inverso, não molhasse a lã, só ao redor. E é exatamente isso que Deus faz. Ou seja, ele não teve medo de dizer para Deus que ele tinha medo. E deixa eu falar uma coisa para você. Você também não precisa ter medo de falar para Jesus que você tem medo de alguma coisa. Aliás, nós somos convidados a fazer isso. E é para Ele mesmo que nós temos que fazer isso. Nós somos convidados diariamente a nos expormos à presença de Deus e colocar para fora aquilo que está acontecendo no nosso coração. Não adianta a gente viver uma casca aqui do lado de fora, dizendo: olha, nós somos os crentão, fortes, nós estamos aqui louvando, orando, falando em línguas, quando na verdade aqui dentro está tudo destruído, está assim, abalado, está com medo. Eu vou fazer alguma coisa para o Senhor, eu tenho medo. Eu vou pregar uma palavra, eu tenho medo. Aliás, eu nem prego porque eu tenho medo. Eu nem converso com uma pessoa sobre Jesus porque eu tenho medo de dizer que eu sou cristão. Então, assim, os seus medos, que por menor que sejam, eles precisam ser apresentados diante de Deus. E se for necessário você fazer desafios como o Gideão fez, bom, está aqui. Ele fez e Deus respondeu. Você consegue ser ousado dessa forma? Ou o seu medo vai te paralisar, inclusive, diante de Deus? É o que o texto é o que a Bíblia está nos ensinando. Outro exemplo também, clássico, na verdade esse, até quem não é crente conhece, é o Pedro andando sobre as águas, na verdade. A gente vê aquela situação em que eles, no meio do mar da Galileia, escureceu, de repente vem Jesus. Gente, vamos ser sinceros, eu acho que qualquer um de nós sentiríamos medo. Jesus andando eles acharam que era um espírito, um fantasma. E o pior de tudo, não tinha lugar para correr, era água, né? Talvez ali o milagre pudesse acontecer pelo medo, né? Ia correr em cima da água, mas não, eles esperaram, viram que era Jesus, e no momento em que perceberam que era Jesus, Jesus convida Pedro. Você conhece essa história? Pedro olha para Jesus, crê naquela palavra, e a palavra do Senhor vai dizer que ele caminha sobre as águas. Nós fazemos muita piada, né, sobre o Pedro que cai na água, né? O crente inventa muita piadinha, mas deixa eu te falar uma coisa para você. Ele foi. Quantos de nós não iríamos? Por falta de fé mesmo. Mas Pedro foi. Só que em um dado momento, o que estava acontecendo ao redor daquela situação, as ondas, os ventos, aquilo começou a chamar a atenção de Pedro, quando ele olhou, ou melhor, quando ele tirou os olhos de Jesus, a palavra fala que ele começa a se afundar. Ou seja, no momento em que nós tiramos os olhos de Jesus, aquele medo é quem vai governar aquela circunstância.
E foi exatamente o que aconteceu com ele. Mas a resposta para isso foi que Jesus imediatamente, ele estende a mão e segura dizendo: homem de pequena fé, por que duvidou? Percebeu? Por que você duvidou do que eu acabei de falar para você? Eu disse para vocês, ter dúvidas não é duvidar, tá? Não é duvidar. Quando Jesus, me chama muita atenção quando Jesus fala para uma pessoa: ó, homem de pequena fé, eu nunca vi uma fé tão grande como essa. A relação, eu vejo uma relação estreita entre o tamanho da fé e a nossa humildade diante de Deus. Porque muitas vezes, quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus, é porque nós sentimos uma segurança em nós mesmos. Nós queremos viver de forma autônoma. Então, você vai ver diversas vezes episódios em que Jesus exalta a fé de pessoas por conta da humildade delas. Então, uma das réguas que pode mensurar a fé de alguém é a humildade. Agora, quando nós não somos humildes também, diante de Deus, isso também vai dizer o quanto a nossa fé é pequena. Porque quando nós não olhamos para Jesus, nós estamos dizendo: eu não preciso de você. Eu não preciso da sua presença, eu não preciso do Senhor. E aqui, Jesus estende a mão para Pedro e consegue resgatar ele. E veja, muitas vezes nós nos encontramos em situações e circunstâncias em que aquilo que acontece ao nosso redor, aquilo que alcança a nossa vida, seja problemas, seja dificuldades, seja desafios, seja novas propostas ou novas oportunidades, parece que aquilo rouba os nossos olhos e começa a governar a nossa vida, começa a ditar qual que vai ser o nosso sentimento em relação àquilo. Mas eu me lembro muito bem de um texto, e esse texto é muito poderoso, eu carrego esse texto no meu coração por onde eu passo, que é o texto que diz assim que nele nós fomos ressuscitados e em Cristo Jesus nós fomos assentados nas regiões celestiais. Deixa eu te explicar. Imagina que o seu problema é muito grande. Aumenta aí esse problema em 10 vezes, muito grande, você está diante dele aqui. Imagina que esse problema é um Scania, é um bitrem gigante. Agora imagina que no momento em que você ressuscitou em Cristo Jesus, no momento que Jesus ressuscita, porque nós cremos na sua vida, morte e ressurreição. É por isso que nós batizamos em Cristo Jesus e ressuscitamos em Cristo Jesus, aqui em vida ainda. Esse é o nosso novo nascimento. Uma vez que nós ressuscitamos em Cristo Jesus e Ele nos colocou assentado nas regiões celestiais, essa é a perspectiva por meio da qual nós devemos enxergar todos os problemas. É lá de cima. Agora, lá de cima, tenta enxergar esse Scania, esse bitrem. Ele vai ter o mesmo tamanho? Não vai ter o mesmo tamanho. Lá de cima você consegue colocar ele dentro do dedo aqui, assim, ó. Ele é muito pequenininho. Então, quando nós mudamos essa nossa perspectiva, nós conseguimos entregar as nossas vidas para o senhorio de Jesus, para que Ele possa reinar sobre as nossas vidas, e não o medo reinar sobre as nossas vidas. Então, outro exemplo que eu gostaria de trazer, sobre algumas pessoas que também lidaram com medo, é o exemplo de Jacó. O dele tem uma perspectiva diferente. Jacó, você deve conhecer também a história dele, é o irmão mais novo que roubou a primogenitura, a bênção da primogenitura do seu irmão, Esaú. E a palavra do Senhor fala que depois de 20 anos, quando ele decide voltar e encontrar o seu irmão, naturalmente ele teve medo. Por quê? Porque ele roubou a bênção da primogenitura do seu irmão. E diante daquele medo, e aqui mostra algo diferente, que a forma como ele precisou lidar com esse medo. Diante desse medo de encontrar com seu irmão, que na sua cabeça poderia matar ele, a sua família e tudo que ele tinha, a palavra do Senhor vai dizer que Jacó, ele divide a sua comitiva, porque se um ataque acontecesse, ele não perderia toda a comitiva de uma vez. E a palavra do Senhor vai dizer também que diante desse medo que ele sente, ele também envia à frente dessas comitivas presentes para serem entregues ao seu irmão. Como quem diz assim, eu vou apaziguar esse ódio que o meu irmão eventualmente pode ter por mim, através desses presentes. É quase que comprando um perdão. Mas ele faz isso. Mas pensa, nessa ocasião, o medo aqui, embora tomou o coração dele, foi uma forma que ele encontrou para traçar uma estratégia. E foi o que aconteceu. Ele dividiu suas comitivas, ele enviou presentes à frente, e quando eles se encontraram, na verdade houve um quê? Uma reconciliação.
Então nós vemos homens e mulheres, a gente poderia citar inúmeros casos aqui, de pessoas que viveram experiências extraordinárias diante de Deus, mas que também sentiram medo. Outro exemplo, vocês devem se lembrar dos 10 espias do povo de Israel que foi espionar a terra prometida. E a palavra do Senhor vai dizer que naquela ocasião, quando eles se deparam com aquela visão, onde eles encontraram homens gigantes, de estatura, né, muito altas, pessoas fortes, um exército gigante. A palavra do Senhor vai dizer que esses homens, eles voltaram para as tribos de Israel, cheios de medo. E veja, nesse caso, existe um problema, porque eles superdimensionaram aquilo que eles viram, e agora, o medo que tinha alcançado o coração deles, agora se propaga diante de todo o povo de Israel. Havia apenas 2 ali, Josué e Caleb, que enxergaram aquilo por outra perspectiva, que foi a perspectiva de, tipo assim, cara, olha essa terra que Deus nos prometeu. O Senhor Deus, Ele já nos trouxe até aqui, isso aqui vai ser fichinha. Essa foi a perspectiva. Mas para aqueles outros espias que não conseguiram encontrar alegria ao se deparar com aquilo, muito pelo contrário, encontraram apenas medo, o que tomou eles foi um complexo de inferioridade. A palavra do Senhor vai dizer que eles, ao relatar isso ao povo de Israel, eles vão se colocar em uma posição tão pequena a ponto de se comparar como gafanhotos. Tamanha distorção que o medo causou na vida daquelas pessoas. E isso pode acontecer com a nossa vida. Muitos de nós vivemos debaixo de complexo de inferioridade, porque achamos que não somos capazes, achamos que todos aqueles que nos cercam são muito inteligentes, já alcançaram, sei lá, algumas coisas na vida e nós não. Enfim, um complexo de inferioridade, seja na área profissional, relacional, em qualquer área das nossas vidas, ele pode alcançar os nossos corações, assim como alcançou a vida desses homens, por meio do medo. Medo de ser exposto, medo da vergonha, medo da morte, medo de tudo isso. E nesse cenário também, como eu disse, esse medo não alcançou apenas o coração desses espias, mas também alcançou o coração do povo de Israel ao ponto de transformar a expectativa deles em um terror tão grande que eles desejaram voltar para trás e serem escravos novamente do Egito, por causa do medo. Sabe assim, quantas vezes nós não nos encontramos em lugares nas nossas vidas em que, maquiado de conforto, a gente fala assim, parece que ali estava melhor. Porque a gente não quer ser esticado, a gente não quer se expor a novos desafios, a gente não quer se expor a novas oportunidades, porque é muito confortável estar onde a gente está. É muito confortável. Mas na verdade tudo isso só revela o medo que existe no nosso coração e que nos impede de crescer na nossa vida profissional, nos impede de crescer na nossa vida relacional. E aqui eu não falo só de relacionamento conjugal, não. Falo de conhecer novas pessoas. O medo nos tira a oportunidade de nos conectarmos com novas pessoas. Ele nos expulsa de ambientes, porque a gente não se sente confortável em estar em determinados lugares, porque fulano é assim, ciclano é assim, beltrano é assim. Então, o medo, na verdade, maquiado de qualquer outro sentimento, muitas vezes nos rouba a oportunidade de nós crescermos, sobretudo espiritualmente. Talvez alguém entre nós aqui já sentiu medo, assim como eu já tive medo, de ter que orar 1 hora na torre. Hoje eu não sinto medo, mas rapaz, 1 hora, não é brincadeira não, 1 hora. Aí quando, falar igual o goiano, né? Quando é fé, o caboclo está lá orando 2, 3, 4 horas. Por quê? Porque ele se expôs a esse desafio e agora esse medo não mais toma o coração dessa pessoa. Então veja, nós temos que olhar com muito cuidado para essa experiência emocional que é o medo. E aqui, a gente precisa deixar claro algo muito importante. Existe um medo natural, ok? Existe um medo natural que faz parte da nossa vida e, na verdade, esse medo natural, ele é um medo que muitas vezes ele vai servir como um indicador de segurança para nós. Então, assim, esses dias eu estava olhando, eu gosto de pescar. Esses dias eu estava olhando algumas fotos no meu celular, aí algumas fotos lá, eu e meu amigo,
pescando à noite, no meio de um rio largo, mais largo. Aí eu olhei para a foto, eu ainda não tinha filho, tá? Eu olhei para a foto, eu vi que só ele estava com um colete, só ele com um colete. Eu falei, não fiz isso não. Não fiz isso. Ou seja, eu comprei um colete para mim, está guardado lá. No dia que eu for pescar, eu vou usar o colete, porque agora esse medo é importante para mim, entendeu? Principalmente agora que eu sou pai. Mas o medo natural, ele é importante para a nossa vida. Então, o medo natural, ele é importante para a nossa vida, ele serve como um indicador de segurança para nós nos resguardarmos em relação a qualquer coisa que pode acontecer nas nossas vidas. Inclusive, tem gente aqui que vai ter medo de barata. É normal, gente, tá tudo bem. Homem não tem medo de barata, homem tem respeito. Aquelas voadoras, a gente tem muito respeito. A gente até fica humilde, né? Tipo assim, ó, não sou digno de estar debaixo do mesmo teto. A gente se retira. Mas tem gente que vai ter medo de motoqueiro. Dois caras em cima da moto, passando à noite sozinho, né? A gente tem medo. Agora você imagina 2 baratas em cima da moto. Aí a gente fica com medo mesmo, né? Aí é para correr. Mas o medo natural, ele é importante para as nossas vidas. Ele vai nos salvar, vai nos resguardar de situações que pode, de fato, nos prejudicar. Agora, existe também um medo que nos escraviza. Esse é um medo para onde a gente deve olhar com muita atenção. E o apóstolo Paulo, ele vai falar exatamente sobre esse medo que nos escraviza. Veja, quando nós somos escravos do medo, tudo se torna perigoso. Quando nós somos escravos do medo, tudo se torna perigoso. Mas parece que a presença de Deus, ela se torna mais perigosa ainda. Porque a gente começa a fugir dela. Tudo se torna perigoso, mas a presença de Deus parece que é mais perigosa ainda. Não sei se pela vergonha, talvez seja. É assim que é relatado lá em Gênesis, a gente vai falar sobre isso. Talvez pelo medo de ser castigado. Mas a presença de Deus parece que é o último lugar que a gente quer estar. A gente não busca a presença de Deus quando nós nos sentimos inseguros, em muitas vezes. Eu não estou falando em todos os casos, mas em muitas vezes nós não buscamos a presença de Deus quando nós estamos inseguros. Nós buscamos o quê? Refúgio em várias outras coisas. Às vezes é ficar no Instagram 3, 4, 5. Talvez se você olhar o tempo que você fica no Instagram, você vai se assustar. Mas 5, 6, 7, 8, 9 horas por dia. Às vezes a gente desconta isso, sei lá, em ficar 300 horas no Netflix. A gente desconta isso em qualquer outra baboseira da vida. Não que elas sejam ruins, de tudo ruim, né? Mas, assim, às vezes a gente desconta essa nossa fuga para outras coisas que roubam o nosso tempo e a nossa atenção. E sem perceber, o medo, ele nos sequestra do hoje. Veja, muitas vezes o medo, ele vai nos sequestrar do hoje, para o trauma de ontem. E muitas vezes o medo, ele vai nos sequestrar por meio da ansiedade, para o amanhã. E esse ambiente é perfeito para Satanás. Porque ele sabe que o único lugar que você pode adorar a Deus, exaltar o nome dele, se render aos seus pés, é hoje, é agora. Então, para ele, esse ambiente é perfeito. Quando você está preso ao seu passado, quando você está preso ao seu futuro. Então, você está com medo do que aconteceu, você está com medo do que pode acontecer, que está acontecendo só na sua cabeça. Você não sabe, ninguém sabe. Mas pode acontecer. Então, você não está aqui no hoje. E o próprio Jesus alertou. A cada dia cabe o seu próprio mal. Aí quando nós somamos o mal de hoje com o mal de ontem, ou com o mal de amanhã, nós temos 2 mal. Nós não conseguimos encontrar descanso no Senhor. Afinal de contas, o único lugar que nós podemos encontrar descanso no Senhor é hoje. É aqui, é agora. É falando para Ele, olha, isso aqui está tirando minha paz. Olha, isso aqui está me perturbando. Isso aqui está me causando medo, mas medo mesmo, Senhor. Eu tô sentindo a minha carne tremer de medo. Eu estou ansioso, eu estou angustiado. E a gente parece que esqueceu que nós podemos falar com Deus, expormos as nossas fraquezas para Deus. E o apóstolo Paulo, ele traz essa perspectiva, ou melhor, ele traz esse contraste entre esse medo que escraviza e aquilo que Jesus fez sobre as nossas vidas para vivermos em liberdade, sem medo, mas no amor de Cristo Jesus. E eu queria trazer para vocês essa perspectiva do apóstolo Paulo. Bom, sem entrar no mérito se foi ele ou não que escreveu Hebreus, mas quem escreveu Hebreus, ele fala algo muito poderoso. Lá em Hebreus 11, vai falar que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam,
e a convicção das coisas que não se podem ver. Se nós pudéssemos resumir em outras palavras, ou parafraseando esse texto, o que é o medo? O medo é o firme fundamento do fracasso que se esperam e a convicção das derrotas que nós não podemos ver. Esse é o medo. O medo é a fé na derrota. Talvez você já ouviu o pastor Eber falando isso aqui. O medo é a fé na derrota. Se eu tentar, eu perco. E com medo de perder, eu nem tento. Eu nem abraço a oportunidade. Como se não tentar já não fosse um fracasso. Então, muitas vezes, essa é a nossa postura. A gente, com medo de tentar porque podemos errar, fracassar, nos expormos, a gente deixa de crescer em todas as áreas da nossa vida. Eu gosto muito de usar aquela expressão, né, de ganharmos robustez na nossa fé. Gente, a fé, assim como, por exemplo, o Daniel Alaiane, que gosta de musculação, né, de ir para academia e tal. Gente, eles podem dizer melhor do que ninguém aqui. Os primeiros dias são terríveis, não é? Dói músculo, dói tudo. Mas se nós não exercitarmos essas áreas da nossa vida, que vai doer no começo mesmo, rapaz, 1 hora de oração, pelo amor de Deus, vai doer. Mas depois vai ser leve, vai ser prazeroso e você vai ver o efeito prático na sua vida. Então nós devemos buscar esse exercício espiritual, que no começo pode ser desconfortável, mas que ele vai trazer benefícios sem precedentes, tentando achar a palavra, sem precedentes, né? É isso mesmo, obrigado. Então, isso tudo vai produzir em nós uma confiança que nós só encontramos em Jesus Cristo. Essa confiança nós só encontramos em Jesus Cristo. Agora, nós também devemos meditar em onde, ou qual é a origem desse medo. E aí, você tem que se lembrar daquilo que aconteceu em Gênesis 3, que foi a perda ali da essência, da pureza do ser humano. Em Gênesis 3, você também conhece muito bem esse texto, essa palavra. A gente sabe que Deus deixa tudo à disposição para o ser humano, exceto uma árvore que ele falou assim, olha, ali você não põe a mão. É semelhante a eu não sei se eu já usei esse exemplo aqui, mas é semelhante a, imagina um cara que tem uma mansão, 300 quartos, e ele vai falar assim, olha, Levi, você vai ficar hospedado aqui agora, você, sua esposa, tudo isso aqui é seu, você pode usar tudo, está vendo esse campo grande, os animais, você pode fazer tudo, só que o meu quarto lá, Levi, você não entra, o quarto é meu, está trancado, você sabe onde está a chave, mas você não entra. E aí, como mordomo agora daquele lugar, você desobedece. É isso que aconteceu com o ser humano. E a palavra do Senhor Deus vai dizer que aquilo aconteceu porque a serpente convenceu a mulher a abrir essa porta, a desobedecer o Senhor. Mas é verdade mesmo que se você fizer aquilo que Deus falou, você vai morrer? Aliás, é verdade mesmo que você pode comer de todas as árvores, todos os frutos das árvores do jardim? Aí a mulher, né, fala, não, assim, na verdade a gente pode comer de todos, exceto daquele. E na ocasião, Satanás ele faz uma pergunta, que é a pergunta que a gente tem que prestar muita atenção nos dias de hoje, tá? É a pergunta que nos deixa ansiosos. Fala assim, olha, Deus sabe, que no dia, olha ele falando do futuro, ele vai falar daquilo que está faltando. Deus sabe que no dia que você fizer, você será. Só que esse Deus, que criou Eva e Adão, é o Deus que nos fez segundo quem Ele era primeiro. Ele nos fez segundo, de acordo, conforme a sua imagem e semelhança. Então, nós somos, e porque somos, nós fazemos. Mas Satanás, ele inverte. É o que ele ama fazer com a palavra de Deus, né? No dia que você fizer, você será. E aqui já desperta uma ansiedade. Assim, então eu não sou. Eles pecam.
O que a Bíblia vai relatar que acontece com eles? Eles se escondem. E quando Deus procura o homem e a mulher, a resposta que o homem e a mulher dá para Deus é a seguinte: tive medo, por isso, amarrado, por isso me escondi. Ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Preste muita atenção. Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. Olha ele olhando para aquilo que faltava agora. Porque estava nu, me escondi. Então, muitas vezes, os nossos olhos, eles começam a olhar para a nossa vida, para aquilo que está faltando. E por olhar para aquilo que está faltando, nós começamos a ter medo. Será que eu vou conseguir? Será que esse é o tempo? Por que eu não tenho e fulano tem? Por que até o momento eu não conquistei? Será que eu sou capaz realmente de conquistar isso? Será que eu sou capaz de seguir essa palavra? Então veja, Satanás ele ama deixar a gente ansioso. Ama tirar a gente do hoje e nos colocar no amanhã. Assim como também nos lembrar dos traumas, dos pecados, das coisas feias que a gente já fez no passado. E para nós não nos lembrarmos daquilo que Jesus fez por nós. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus nos faz lembrar, através do seu Espírito, todos os dias, da sua obra que Ele fez ontem na cruz, para que nós também possamos contemplar a herança que Ele nos confiou para o amanhã. E você tem que acreditar nisso todos os dias. Essa é a segurança da nossa salvação. Aquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você. Amém? Então, o medo da exposição, a culpa, a vergonha, né? Adão, ele se percebe ali, e a consciência da transgressão gera a expectativa de julgamento. E o medo aqui é reflexo direto de uma consciência de culpa, né? Ele se sente culpado e por isso ele se esconde. E aí, como mecanismo de defesa, ele vai fugir das suas responsabilidades, ele vai se vestir, ele olha para aquilo que falta, suas vestes, e ele vai começar agora a fazer uma gambiarra gospel. Ele começa agora a se vestir com o quê? Com folhas de figueira, para tampar a sua nudez, para tampar, suprir aquele vazio que ele tanto estava buscando. Aquilo supriu? Não supriu. Tanto é que Deus, com sua misericórdia, vai lá, faz vestes a partir de pele de animal, para poder realmente cobrir verdadeiramente a vida de ambos. E é assim que Deus faz conosco, mesmo quando a gente se depara em um ambiente em que nós nos sentimos culpados. Mas Ele faz isso para revelar o seu amor para mim e para você. Para revelar a sua graça, a sua misericórdia. E é nisso que nós devemos nos apegar, olhando para o Senhor. Então o pecado introduziu no coração humano a percepção de desproteção, expectativa da punição, tornando o medo uma condição existencial da humanidade decaída. E aqui eu vou falar exatamente sobre aquilo que o Paulo estava dizendo lá em Romanos 8, que ele diz assim, porque não recebestes, aqui é o contraste que ele faz, preste muita atenção, não recebestes o espírito de escravidão por meio do qual, não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, ou viver com medo, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, por meio do qual nós clamamos, Abba, Pai. O apóstolo Paulo, quando ele está tratando sobre esse tema aqui em Romanos 8, antes do capítulo 8, ele está falando sobre a forma como nós lidávamos com a lei. No capítulo 7, inclusive, ele vai falar do nosso relacionamento com a lei, e ele desenha esse cenário, ele ama desenhar cenários para a gente aprender de forma pedagógica e andragógica, como crianças e como adultos. Então, ele começa a desenhar o nosso relacionamento com a lei, como se nós fôssemos casados com a lei. Só que casados com a lei, o nosso relacionamento com essa lei é um relacionamento de medo, porque nós não somos capazes de obedecer a lei por completo. E só havia uma forma da gente divorciar desse nosso cônjuge, que é a lei, para nós nos relacionarmos agora com Jesus. Só existia uma forma. Porque se você simplesmente abandonasse aqui esse cônjuge, que é a lei, e se relacionasse agora com o outro, Jesus, você estaria cometendo adultério. Então, só havia uma forma de isso acontecer, através da morte. Mas Deus não mata a lei, que a lei era boa. Nós que éramos incapazes de obedecer essa lei. Então, nós é que morremos em Cristo Jesus.
E agora sim nós podemos nos relacionarmos, não na qualidade de escravos do medo, pela punição, por aquilo que a lei dizia que faria com a gente diante dos nossos pecados, mas agora nós nos relacionamos com o Senhor, não na qualidade de escravos, mas pelo espírito de adoção, por meio do qual nós podemos clamar, nos relacionarmos com Deus como filhos, clamando Abba, Pai. É isso que Jesus faz nas nossas vidas. Ele tira de nós esse medo que muitas vezes governa as nossas vidas, as nossas decisões, nos impede de vivermos outras experiências, de vivermos novos desafios, de abraçarmos oportunidades. E quando nós compreendemos o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário e o que o Espírito Santo está fazendo com nós hoje, nós percebemos que nós temos liberdade em Cristo Jesus para vivermos coisas extraordinárias, aquilo que Ele nos prometeu. Às vezes Deus promete coisas para vocês e, meu irmão, às vezes você vai receber uma palavra de conhecimento, uma palavra, você vai receber uma profecia aqui na igreja e talvez você vai falar assim, amém, mas você vai falar assim, cara, meio impossível, sabe? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu e minha esposa, nós sempre nós estudamos em escolas públicas, né? E eu vou contar um testemunho muito pequeno, tá? Mas para nós é muito especial. Nós sempre estudamos em escola pública. A minha esposa, graças a Deus, ela conseguiu se formar, conseguiu fazer mestrado e tal, eu consegui graduar também. E nós queríamos colocar o nosso filho em uma escola relativamente boa. E nós recebemos uma profecia do pastor Lucas Tel, assim que nós entramos aqui na igreja, e ele falou assim, olha, vocês vão conseguir colocar o filho de vocês em uma escola boa. Ele já estava numa escola particular, mas era uma escola bem assim, simplesinha, e a gente sabia que a qualidade talvez não fosse a melhor. Gente, esse ano a gente conseguiu colocar o nosso filho numa escola particular boa. Mas eu vou confessar para vocês. Eu não acreditei muito, não. Tipo assim, sabe aquela expectativa? Amém, glória a Deus. Mas dinheiro nós não tem, não. Mas Deus faz. Por quê? Porque a gente também orou por isso. Mesmo sem, sabe assim, porque a gente começou a perceber que a gente poder, desde que nós entramos aqui na igreja até o dia de hoje, gente, muita coisa mudou. Então a nossa percepção, a nossa forma de enxergar as coisas, a nossa forma de orar, inclusive, mudou. Então nós nos posicionamos no meio desse caminho. E as nossas orações, elas foram sendo direcionadas para aquilo que Deus promete, confiantes de que se Ele prometeu, e Ele está abrindo oportunidades, é porque Ele acredita que nós somos capazes de cumprir isso. Ainda que nós não somos qualificados, ainda que nós não tenhamos capacidade, Ele nos capacita. Bem, o Espírito Santo está aí para nos capacitar. E foi exatamente isso que Deus fez. Recentemente, compartilhei esse breve testemunho com vocês aqui. Parece pequeno, mas para nós foi muito significativo. E a gente viu a graça de Deus sobre as nossas vidas por algo que para nós, no passado, parecia impossível. Nós poderíamos, inclusive, ficar naquele complexo de inferioridade, né? Chegar aqui na igreja e falar, nossa, todo mundo está com os bacuri nas escolas boas, e só o nosso que não. A gente poderia adotar essa postura, mas não. Falou assim, rapaz, é aqui que nós temos que estar mesmo, que o povo aqui, né? Não é verdade? E a gente tem que louvar a Deus por isso. Quando nós vemos as bênçãos do Senhor chegando na vida do nosso irmão, você tem que se alegrar por isso. Porque se você está nesse ambiente, é porque Deus também está te preparando para coisas melhores, para acessar coisas melhores, para acessar um ambiente melhor, para acessar novas oportunidades. E aí o medo não pode te travar nesse momento. Gente, eu já assumi trabalho, assim, eu sei que, abrindo mais um pouquinho, a gente já está terminando, mas só abrindo aqui mais um pouquinho. Eu trabalho com gestão financeira. Eu me lembro que quando eu fui assumir a sindicância, onde eu sou síndico também, eu senti medo, porque as pessoas elas não sabem, mas um trabalho de um síndico é um trabalho extremamente exigente. Você lida com um orçamento milionário, tá? E eu me lembro que a primeira palavra que eu recebi quando votaram lá, e falou assim, o Pedro vai ser síndico. Aí chegou um advogado do meu lado e falou assim, rapaz, meus pêsames, você está enrolado. De verdade, foi a primeira palavra que eu ouvi. Naquele momento, eu baixei minha cabeça assim, eu fiquei pensativo, rapaz, será que eu fiz a escolha certa? Mas aquilo me esticou de tal maneira, porque me fez conhecer tantas coisas que eu não conhecia, e Deus foi me capacitando, e hoje eu não tenho medo algum daquilo. Mas se eu ficasse ali no meu cantinho, indignado com o que estava acontecendo,
não, podia fazer isso e aquilo, e eu não me colocasse à disposição para resolver aquilo que deveria ser resolvido, se o medo me travasse, eu não teria a oportunidade de experimentar o que eu experimentei. As experiências, as oportunidades, as pessoas que Deus colocou no meu caminho, as vidas que, inclusive, eu tive a oportunidade de... Assim, eu vou jogar na minha conta, mas é a conta de Jesus. Vocês vão me entender. Uma das pessoas que eu conversei, numa tentativa de suicídio que eu comentei com vocês aqui há alguns dias atrás. Já tivemos outra experiência lá, onde eu tive a oportunidade, juntamente com o Honda lá, por sorte, eu estava no condomínio, a gente foi lá no apartamento, conseguimos alcançar a pessoa, conversar com a pessoa e está tudo certo. Mas isso aconteceu por quê? Porque o medo não me parou. Eu senti medo, tá? Mas ele não me parou. Então, essa deve ser a nossa postura diante das oportunidades, porque nós não vivemos mais atemorizados. Eu já estou caminhando para o final, o louvor quiser vir. Então, nós não vivemos mais debaixo desse medo da condenação, do medo da exposição. Agora, nós nos expomos às oportunidades com gratidão no coração. E existe, naturalmente, um antídoto por medo, que é o amor de Jesus Cristo. O apóstolo João, em 1 João, capítulo 4, versículo 18, fala assim: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não é perfeito em amor. Então, enquanto tivermos essa mentalidade de escravos, nós não podemos viver verdadeiramente esse amor de Cristo Jesus. Nós não podemos contemplar aquilo que Ele fez para nós ontem e aquilo que Ele nos garantiu para amanhã. Então Deus está nos convidando hoje a sairmos desse ambiente. Sabe, assim, um ambiente de medo. Eu quero fazer uma transição profissional. Eu desejo muito encontrar alguém com quem eu vou me relacionar, vou casar, criar família. Eu tenho projetos guardados na minha gaveta, mas eu não sou capaz. O medo está te travando. O medo. E vou te dizer algo que talvez vai te deixar chateado. Muitas vezes esse medo, ele é pura vaidade. Muitas vezes o medo na nossa vida é pura vaidade. Porque nós não queremos parecermos ridículos, nós não queremos errar, porque errar é feio, né? Errar é feio. E aí a gente não quer se expor a esses desafios. A gente não quer se expor a tudo isso. Então o medo, ele deixa de ser regente da nossa vida, porque a segurança da aceitação divina, ela substitui o pavor da condenação nas nossas vidas. Só que isso só é uma verdade quando você aceita o que Cristo fez sobre a sua vida. Gente, quando você ama Jesus, quando você declara isso para Ele, quando você se rende a Jesus, você compreende aquilo que Ele fez na cruz por você, aquilo que Ele já garantiu. Não foi o seu esforço que garantiu, foi Jesus que garantiu. Quando você compreende o valor disso, que você de fato não merecia, mas agora você merece porque Cristo fez algo por você que você não era capaz de fazer. Quando você compreende, a sua mente, ela muda. Ou ela deveria mudar. Ela muda. A sua perspectiva, a sua visão. Você não fica mais preso a coisas terrenas. Você não fica mais preso a experiências. Na verdade, se a experiência for ruim, beleza, vai ser para o meu crescimento. Bola para frente. Quando você ama Jesus, você compreende, você enxerga a vida de forma macro. Você não fica olhando agora só para o que está acontecendo aqui agora. Você consegue olhar que esse tempo aqui ele é breve. E nós vivemos, inclusive, na urgência da pregação do Evangelho, de resolver problema, um monte de coisa junto. Sabe, assim, quantas vezes nós deixamos de fazer e agradar a vontade de Deus, porque nós temos medo, mas nós disfarçamos o nosso medo de compromisso. Não, mas eu não posso desmarcar aquele compromisso porque eu vou estar dando mau testemunho. Sabe um cara que me constrange todas as vezes que eu leio, é o apóstolo Paulo. Esse cara, a palavra do Senhor vai dizer, salvo engano, em Atos 14, esse cara está pregando a palavra de Deus. Era um cara que odiava o cristão. Agora ele está pregando a palavra de Deus. Muitas vidas estão sendo alcançadas por meio da vida dele. E a pregação dele era pregação assim, de bater. Ele falava sobre a vida,
sobre a morte. Quando chegava na ressurreição de Cristo Jesus, o povo falava assim: não, meu amigo, deixa dessa conversa, pelo amor de Deus. Ressurreição, pelo amor de Deus. E ele era chato com isso. Paulo é quem mais falou sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Ele era chato, mas ele falava. Ele não era como nós, que temos medo de falar sobre a ressurreição de Cristo Jesus só porque a pessoa é espírita e acredita em reencarnação. A gente é polido, né? A gente esconde o nosso medo, a nossa vergonha nesse rótulo de: eu sou polido, não vou ficar incomodando a pessoa. Não, gente, você tem que falar a verdade. Assim, não existe outra vida que você está pensando aí, você vai viver aqui. Não, você morreu, você vai ressuscitar. Isso aí é certeza. Uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para condenação. Você precisa dizer isso para a pessoa. E a palavra do Senhor vai dizer que a experiência de Paulo, quando ele pregava isso incomodava tantas pessoas que aquilo causava perseguições. E uma dessas perseguições vai dizer que ele foi apedrejado. Se você olhar no Antigo Testamento, o que significava esse apedrejamento? Ele era um apedrejamento, não era só para machucar, para tipo assim, vamos zoar esse cara aqui, não. Era um apedrejamento para matar. E a palavra do Senhor vai dizer que Paulo, ele foi apedrejado por homens e mulheres a ponto dos discípulos olharem para ele e darem ele por morto e arrastarem ele para fora da cidade. Gente, imagina as pessoas olharem para Paulo, imagina pessoas jogando pedras na cabeça de Paulo. Eu estou falando de coisa feia mesmo. Paulo foi apedrejado para ser morto. Ele foi levado para fora da cidade porque foi dado por morto. Só que aqueles homens, aquelas mulheres que levantaram pedras para tirar a vida de Paulo, não sabiam que ele já tinha morrido para si mesmo quando ele teve um encontro com a rocha viva, aquele que atingiu o seu coração, aquele que atingiu a sua vida de tal maneira que ele não teve medo de se levantar e voltar para aquele mesmo lugar para falar de Jesus. Ele não teve medo. Ele ia ser morto. Quantos de nós teríamos essa postura de Paulo? Vamos ser sinceros. Paulo seria morto. E mesmo diante da possibilidade de ser morto mais uma vez, ele se expõe ao perigo, porque ele sabia que o morrer era lucro. Ele sabia que a fé dele em Cristo Jesus já havia garantido a ele algo muito superior. Muito superior. E nós temos medo de pequenas coisas na nossa vida. Nós sequer vivemos uma vida de perseguição nas nossas vidas. Nós não pregamos sem ter perseguição. Agora imagina se tivéssemos perseguição. Então o medo, ele envolve a nossa incapacidade de falar de Jesus para o outro, envolve a nossa incapacidade de aproveitar oportunidades que vão mudar a nossa vida, a vida da nossa família. O medo, ele rouba de nós a oportunidade de nós abrirmos e acessarmos portas que nós jamais acessaríamos. E essas portas, elas não vão se abrir novamente. Sabe por quê? Se eu não me engano, existe um rap que diz assim, o tempo é rei. O tempo é rei. Gente, ontem eu tinha cabelo, eu já não tenho hoje. O pique que eu tinha há 10 anos atrás, eu não tenho hoje. Amanhã eu não tenho pique de hoje. Sabe aquelas oportunidades que eu deixei passar? Eu não terei elas novamente. Só que uma coisa, vocês precisam sair daqui cientes. As oportunidades que aparecerem diante de vocês, seja para pregar a palavra, seja para abraçar oportunidades que vão mudar a vida de vocês, elas não podem escapar mais. Porque o tempo é rei. Ele vai passar. E você não pode deixar o medo te aprisionar, te escravizar. Porque agora você é filho. Você tem a garantia do que foi feito ontem na cruz. E tem a certeza daquilo que você vai receber como herança do Pai amanhã, em nome de Cristo Jesus. Eu quero finalizar com alguns conselhos finais. Quando você estiver com medo, mude o foco do medo para gratidão. Sabe assim, é muito comum a gente sentir medo diante das oportunidades, diante dos desafios. Mas ao invés de você começar a olhar para as suas debilidades, para a sua falta de habilidade,
para a sua falta de capacidade, comece a agradecer. Deus, eu não sou capaz, mas muito obrigado pela oportunidade. Eu tenho certeza que se o Senhor abriu essa porta, se o Senhor me deu o privilégio de falar com essa pessoa, acessar o coração dela, acessar essa porta, essa oportunidade que pode mudar a minha vida, é porque o Senhor está deixando diante de mim a oportunidade de eu mudar a vida de alguém ou mudar a minha vida. Então, muito obrigado, Deus. Me ajuda, me fortaleça. Segundo conselho, esse aqui o pastor Lucas Afonso gosta muito de dar: não menospreze o valor do começo humilde, dos pequenos começos. Às vezes o medo nos toma de tal maneira que nós menosprezamos o início da caminhada. Nós menosprezamos porque nós chegamos para uma pessoa e falamos assim: nós não sabemos pregar e Jesus te ama. Aí o cara, beleza, cara. Nós esperávamos uma reação assim, que o cara fosse chorar e tudo mais, e a gente menospreza o pequeno começo. Mas amanhã, aquele cara, em uma solidão, ele vai se lembrar que alguém falou para ele assim: Jesus te ama. Então não menospreze os pequenos começos. Terceiro conselho: quem tenta e falha adquire aprendizado e experiência. E o verdadeiro fracasso é aquele que, o verdadeiro fracassado é aquele que se omite por medo de tentar. Então não se omita diante das oportunidades. Se for para tentar e fracassar, beleza, mas vai para cima. Tudo que Deus colocar na sua mão, faça conforme as suas forças. E último, e essa aqui é uma reflexão: grande parte da dor, da frustração humana, ela deriva das oportunidades não aproveitadas e não apenas das tragédias que nós vivemos.